Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje assinalamos o 25 de Abril, fazendo uma retrospectiva do que mudou ao longo de 44 anos. Falamos sobre o consenso que o Primeiro-Ministro pediu em relação ao novo aeroporto internacional. Ainda o fisco que evoca a lei do tempo da ditadura para cortar a isenção de IMI no Porto. Olhamos para a greve do metro do Porto e para a ameaça de suspensão de 3 linhas. E, por fim, analisamos o desvio do teto do déficit de Portugal e da Grécia. São então estes hoje os temas no Espaço Opinião, hoje precisamente 25 de Abril, e comigo em estúdio tenho Pedro Meira. Pedro, obrigada desde já pela sua presença. Pedro, hoje começamos precisamente por falar no 25 de Abril e naquilo que foram as conquistas após o 25 de Abril, aquilo que os portugueses ganharam, como é que vivem e sentem o 25 de Abril. Olá Helena, boa noite a todos os telespectadores que nos seguem. Hoje comemoramos, portanto, o 44º aniversário do 25 de Abril. É uma data importante para o nosso país, a data em que realmente foram recuperados alguns direitos fundamentais dos cidadãos, em que, no fundo, há o termo, portanto, do terminar da ditadura fascista, assim apelidada. E nestes 44 anos, digamos, de liberdade ou de democracia em pleno em Portugal, vivemos já, no fundo, estamos no período da fase adulta. Terá passado já a fase, no fundo, da adolescência e estamos na fase adulta da democracia. Eu confesso-lhe que, como não vivi no tempo do fascismo, no tempo da ditadura, tudo o que sei e todo o conhecimento que tenho é por intermédio do que aprendemos. Foi adquirido ao longo dos anos, não é? Do que aprendemos na escola, do que fomos ouvindo de um lado e do outro. Eu tive a possibilidade também de ouvir por intermédio de familiares, pessoas que eram afetas também ao antigo regime e ouvir também do outro lado coisas positivas relativamente ao antigo regime, coisas que nós não ouvimos e não aprendemos na escola e nos livros de história, feitos e realizados por historiadores já, portanto, mais à esquerda. E tive essa possibilidade e esse ensinamento por parte de um avô que pertenceu, digamos, ao antigo regime e de perceber como é que o antigo regime também funcionava e alguns aspectos positivos que realmente que não vêm a público e que o antigo regime também teve. Tem uma história ligada também ao antigo regime, Pedro Meira? Sim. A história, no fundo, tive um avô ligado também, portanto, foi deputado durante muitos anos da União Nacional e, curiosamente, era uma pessoa de um rigor, de uma seriedade extrema. Como é que viveu o 25 de Abril, o seu avô? O meu avô viu o 25 de Abril de uma forma muito complicada. O meu avô era professor de catedrático numa faculdade de farmácia, foi saneado na altura pelos democratas de Abril, foi saneado e, portanto, sendo funcionário público, deixou de ser funcionário público e só foi reintegrado depois de ter posto uma ação judicial contra o Estado português, sendo o advogado dele uma pessoa até muito à esquerda. E, portanto, eu vivi a questão do 25 de Abril com duas formas, portanto, dois lados da barricada e também consegui perceber, no fundo, alguns aspectos positivos, eu não digo todos, como é óbvio, porque o 25 de Abril realmente foi de extrema importância para Portugal e ainda bem que vivemos em democracia e em liberdade, só que estes 44 anos também foram, penso eu, uma desilusão em termos de recuperação de alguns direitos e algumas liberdades, porque acho que acabamos por viver numa liberdade extrema e agora estamos a pagar um preço relativamente a esse aspecto. E, sobretudo, a nível da classe política, houve, penso eu, ao longo dos últimos anos, uma decadência tremenda a nível de participação. Nós, olhando para trás, e, por exemplo, no tempo, há algumas coisas positivas que não se fala no antigo regime, alguns membros políticos, portanto, ligados à classe política, eram pessoas de outro calibre, pessoas com outra preparação, com outro estofo, e, no fundo, não eram uns emergentes profissionais e uns emergentes sociais, eram pessoas que já tinham, portanto, a sua vida profissional, eram professores nas faculdades, eram pessoas com a vida profissional já muito estabilizada e com o 25 de Abril surgiu uma coisa que é, no fundo, alguma mediocridade na classe política. Não digo de uma forma genérica, mas, de facto, há pessoas que se têm afirmado na sociedade pela participação política, o que não acontecia, portanto, ao contrário.
E nestes 44 anos temos coisas muito positivas. A nossa integração na União Europeia, em 1986, ajudou-nos bastante também a crescer, ou estarmos inseridos num bloco a nível da União Europeia, o que nos permitiu ter um crescimento bastante grande. E, portanto, é sempre uma data a comemorar, mas acho que tudo mais do que a comemorar é uma data a recordar e a chamar-nos à razão e a trazer-nos à razão, e para percebermos ainda quais são as conquistas de Abril que não foram concretizadas e efetivadas, não é? E acho que a nossa geração, que está agora nos 40 anos, no fundo somos filhos de Abril, não é? Somos filhos de Abril, sentimos um bocado isso na pele, não é? Muitos de nós foram obrigados a emigrar na última década, foram obrigados a refazer a sua vida ou a fazer a sua vida fora do país, porque no fundo a democracia não nos trouxe aquela aura, no fundo, de equilíbrio e de estabilidade que tanto ambicionávamos e que outra geração nos prometeu. E, no fundo, nós próprios, nos nossos 30, 40 anos, somos nós que, apesar de não termos vivido no tempo do fascismo, no tempo do anterior regime, somos nós próprios também que, ainda no dia-a-dia, temos que concretizar estes princípios de Abril e temos que concretizar a democracia e temos também que não nos esquecer, sobretudo, dessa data. Quais foram os momentos mais marcantes pós-25 de Abril? Nestes 44 anos? Os momentos mais marcantes pós-25 de Abril, um deles já referi há pouco, penso que foi a entrada na União Europeia, na Comunidade Económica Europeia, na altura, em 1986. Esse, para mim, foi um dos momentos, sobretudo, foi o momento principal e o momento em que Portugal, no fundo, deixa de ser um país periférico e um pequeno país para se integrar numa comunidade, e isso abriu-nos bastantes horizontes. Esse foi, sem dúvida, para mim, o momento principal. Depois, ao longo destes últimos 40 anos, temos tido momentos bons e momentos menos bons, como falamos, não é? Os momentos menos bons, de facto, foram as crises financeiras que fomos assolados já há 20 anos, e agora a última crise económica financeira, a última crise mais recente. Esses foram os momentos mais negativos. E estes, penso eu, foram os 3 momentos principais nestes últimos 40 anos. Ao longo destes 40 anos temos vivido uma dicotomia e uma passagem, no fundo, uma transmissão de poder de um bloco central, entre 2 partidos, entre 2 grandes forças partidárias, e tem havido uma alternância de poder. E temos vivido nisto e portanto, com este crescimento e com esta... eu acho que nós temos aprendido, no fundo, a ver o que é a liberdade. E a liberdade, em pleno, também tem que ter algum travão, tem que ter alguma regulação, tem que ter algumas regras. E são essas regras que eu acho que nós ainda estamos a descobrir. Isso tem-se visto, por exemplo, agora com esta questão, com estes processos judiciais, quer a nível de grandes figuras do poder político e de grandes figuras de grupos financeiros, e no fundo, este conluio entre os grupos financeiros e a política, e no fundo esta aprendizagem que nós em democracia ainda temos que fazer. É o essencial fazer essa aprendizagem. Acho também fundamental, sob pena no fundo, estamos a subverter o espírito do 25 de Abril, não é? Muito bem. Pedro Meira, depois então de falarmos aqui do 25 de Abril, desta data que Portugal então comemora hoje, passamos agora ao nosso próximo tema. Falamos de António Costa, que pede consenso para o novo aeroporto internacional. Qual é a importância deste novo aeroporto? O aeroporto internacional é um aeroporto que está pensado, sobretudo e acima de tudo, para Lisboa. Porquê? Porque o aeroporto apelidado o anterior aeroporto da Portela, e agora o aeroporto Humberto Delgado, também no seguimento do 25 de Abril, o aeroporto Humberto Delgado é um aeroporto que atingiu, portanto, um crescimento tremendo ao longo dos últimos anos. Isto atingiu, no fundo, agora um limite de capacidade e de operacionalidade que tem provocado quer atrasos nos voos, quer uma saturação no funcionamento portanto, do próprio aeroporto. Penso eu que nos últimos 2-3 anos surgiram 104 novas rotas no aeroporto do antigo aeroporto da Portela, o aeroporto de Lisboa, o que
acabou por saturar, no fundo, também o aeroporto. Portugal tem crescido muito a nível do turismo, sabemos que esse crescimento... É uma alavanca da economia. Alavanca da economia. Temos que saber fazer frente a este turismo, é evidente. Portanto, cada vez maior importância do turismo em Portugal. Cada vez mais. E a porta de entrada são os aeroportos, sobretudo em Portugal. Temos o aeroporto de Porto, que é um aeroporto de excelência e que tem sido premiado nos últimos anos, quer a nível europeu, como sendo um dos melhores aeroportos da Europa, se não o melhor. Temos o aeroporto agora, portanto, da Portela em Lisboa, que na capital do país, que está saturado e, portanto, é necessário construir um novo aeroporto. Esse aeroporto internacional. António Costa, e bem, entende que esse aeroporto tem que ser... essa obra, que é uma obra, um grande investimento público, tem que ser uma obra, portanto, tem que haver um consenso entre todas as forças partidárias, o que me parece muito bem. Tem havido estudos nesse sentido, há estudos que apontam para a zona de Montijo como sendo a zona ideal para a construção desse aeroporto. Eu acho que é uma... Também isso refere a António Costa, mas de facto diz que deve ser objeto de todo... Eu acho que sim, acho que porque é uma obra, é um investimento público, que é um investimento para as próximas décadas, e como é um investimento para as próximas décadas, acho que todas as forças políticas devem estar de acordo e devem ter um papel e uma força ativa na decisão que vai ser tomada relativamente à zona onde vai ser construído e ao investimento que vai ser feito. É fundamental porque os operadores turísticos têm cada vez mais procura para vir, no fundo, para Portugal, para Lisboa, e temos uma porta de entrada em que as pessoas esperam 6, 7, 10 horas por um voo, por atrasos nos voos, não é logo uma boa imagem que nós damos do país. E há essa necessidade premente e urgente de construção de um novo aeroporto internacional, penso eu, no mais curto espaço possível, e parece muito bem esta ideia de António Costa de auscultar as outras forças políticas. Acho que isso é fundamental e essencial. Pedro, o turismo tem ainda margem para crescer mais? O turismo tem ainda margem para crescer mais. Eu creio que o turismo em Portugal está muito centrado em três regiões, são as regiões âncora, no fundo as regiões principais, que é a região aqui do Porto, a região de Lisboa e o Algarve. O nosso país, portanto, é muito mais do que estas três áreas metropolitanas, e há regiões no país com ainda um potencial de crescimento muito grande, o Alentejo, por exemplo, o Minho, Trás-os-Montes, e há uma necessidade, no fundo, de um escoamento destes turistas destas grandes áreas metropolitanas de Lisboa ou do Porto para, por exemplo, para outras regiões do país. Há um turismo que tem crescido muito, o turismo religioso tem crescido muito em Braga, apesar de ser o nosso grande foco, mas há um turismo que tem crescido muito, que é o turismo dos congressos. Nós, no último ano, porque é um turismo, um aspecto realmente ligado ao turismo que não é sazonal, que portanto é uma forma de turismo que pode ser feita ao longo de todo o ano, que é o turismo dos congressos. No último ano houve 41 congressos novos em Portugal. Isso traz muita gente, traz muita dinâmica às cidades que acolhem os congressos, e lá está, e não é só na altura do verão, é portanto durante todo o ano. E há um potencial de crescimento ainda muito grande, e nós temos que aproveitar esse potencial, sabendo acolher e sabendo tratar, portanto, bem os nossos turistas, e começa logo com essa chegada. O chegar ao aeroporto do Porto, eu tenho recebido alguns amigos de fora, e eles ficam de boca aberta com a qualidade, portanto, do aeroporto do Porto e com a funcionalidade do aeroporto. E ficam, de facto, maravilhados com o metro à porta, com a dinâmica que o aeroporto tem, com a limpeza, com tudo. E isso é logo o primeiro cartão, no fundo, de visita, e há uma necessidade do país em apostar cada vez mais no turismo e, sobretudo, até na formação de quadros para o turismo, a nível das pessoas mais novas, cursos técnico-profissionais, por exemplo, em que possam depois essas escolas dotar as unidades hoteleiras e de restauração de profissionais habilitados para essa área do turismo. Há pouco falava precisamente do turismo religioso. Considera que os caminhos de Santiago não estão tão valorizados quanto deveriam estar, e já que falamos em turismo religioso e que assistimos aqui a algumas críticas relativamente a este aspecto. O turismo religioso e esse aspecto dos caminhos de Santiago, e ainda bem, Helena, que fala e que toca nesse ponto, os caminhos de Santiago, nós não temos muito bem a noção da dimensão de turistas que traz, mas por dia e por semana são milhares de pessoas que fazem os caminhos de Santiago a pé em Portugal. Do lado de Espanha e mesmo em França, estes caminhos de Santiago são trabalhados e tratados de outra forma por parte quer dos ayuntamientos,
das câmaras municipais, quer por parte das entidades de turismo espanholas, por exemplo. E tem uma qualidade e uma dinâmica, por exemplo, a nível de apoio, a nível dos albergues, a nível mesmo até dos restaurantes, uma dinâmica muito forte. E em Portugal, eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu fui candidato a uma freguesia nas últimas eleições autárquicas, que é uma freguesia de Arca em Viana do Castelo. É uma freguesia onde passam por dia mais de 200 pessoas a pé para os caminhos de Santiago. E a única forma e o único sítio que eles têm de acolhimento de turistas é no paço episcopal, ou seja, na diocese, onde têm um ponto de apoio, recebem um mapa e seguem o seu caminho. Isto é muito pouco. São turistas que hoje passam a pé para Santiago de Compostela, mas que amanhã podem retornar a Portugal com as suas famílias para vir passar um fim de semana, para vir passar uma semana, para investirem até no turismo residencial e comprarem aqui uma segunda habitação em Portugal. E, portanto, esses turistas têm que ser acarinhados e têm que ser tratados de uma forma diferente. E é um nicho do turismo em Portugal que eu acho que ainda não está mal aproveitado. Está subaproveitado. Pode ser aproveitado de outra forma e com outra qualidade. E também deveria haver aqui uma maior coordenação entre o Norte e a Galícia também neste sentido. O Norte e a Galiza. Há um aspecto, hoje a Helena está a bater em pontos que eu aprecio muito, porque eu tenho muita ligação à Galiza. A Galiza, e não sei se a Helena sabe... Porque o Pedro é natural de Viana do Castelo. Exatamente. Eu sou natural do Porto, mas eu sou muito ligado a Viana do Castelo e a minha cidade é Viana do Castelo e sobretudo, tenho uma avó também espanhola, galega. Mas mais do que isso, a Helena sabe que o país para onde nós exportamos mais, Portugal, é a Espanha. E sabe qual é a região para onde Portugal exporta mais? Não é a Comunidade de Madrid nem a Comunidade de Barcelona, é para a Galiza, por incrível que pareça. A região de Espanha para onde Portugal exporta mais, não é só o Norte, é para a Galiza. E tem que haver aqui um aprofundamento das pontes com a Galiza. Não basta existirem 6 pontes rodoviárias para ligar à Galiza, é necessário um estreitamento de ligações maiores entre a Galiza. Há algumas instituições, há algumas comunidades e alguma ligação entre sobretudo o Alto Minho e a Galiza, mas não basta. Algumas pontes que se criam, mas é necessário uma intercomunicação maior para quê? Para que se possa ganhar escala mesmo a nível europeu. Porque nas regiões a nível europeu podem-se medir, não só são transfronteiriças, e podem-se medir pelo Minho, pelo Alto Minho e, por exemplo, a Galiza. E a dimensão que ganham em termos de escala e de candidatura, por exemplo, a fundos europeus, a fundos estruturais, é outra. E tem que haver um trabalho, por exemplo, nos caminhos de Santiago, penso eu, um trabalho a uma só voz. Isso é perfeitamente possível. Eu conheci no outro dia o responsável pela fundação dos caminhos de Santiago e uma pessoa muito interessante, um galego, e ele falava-me nisso, falava-me na necessidade que há em Portugal, e ele está a tentar dinamizar isso, de trabalhar os caminhos de Santiago de outra forma. E os portugueses também têm que ter a consciência de que esses turistas que hoje passam a pé, com um cajado na mão a caminho de Santiago, amanhã podem vir com a família e podem estar a instalar-se durante um fim de semana ou dois em Portugal e criar uma dinâmica económica fortíssima. Muito bem. Pedro Meira, passamos agora para o Porto. Vamos falar de 2 temas locais. Começamos pelo Fisco, que evoca a lei do tempo da ditadura para cortar a isenção de IMI no Centro Histórico do Porto. Muito bem. Como é que podemos encarar esta notícia e também esta decisão do Fisco? Eu acho piada é só este tema, estas parangonas, uma lei da ditadura. Há leis feitas, atenção, na ditadura que são leis muito bem feitas. Melhor do que estas leis que são feitas nesta questão. Não, por acaso não é, mas nesta questão também outro aspecto negativo da democracia, que é a diarreia legislativa que nós assistimos, porque todos os dias temos leis a sair, o que é uma coisa também absolutamente incrível. E há leis bem feitas no tempo da ditadura. Por exemplo, o Código Civil, que ainda hoje utilizamos, é de 1961 e ainda hoje utilizamos. Mas indo ao ponto, o que é que acontece? O Fisco utiliza aqui uma lei de 1932, uma lei muito antiga, para reagir perante uma decisão do Tribunal Central Administrativo relativamente a uma absolvição desse tribunal. Porquê? Porque o Fisco entende que os imóveis situados nos centros históricos classificados, como é o caso do Porto, que é um centro histórico classificado, como o Sintra, como o Évora, como o Guimarães, por exemplo, que esses centros históricos classificados beneficiam de uma isenção de IMI. Porquê? Porque pertencem ao interesse nacional e são monumentos nacionais.
O fisco não tem este entendimento. O fisco entende que estes imóveis que estão nos centros históricos, nem todos estão isentos de IMI. Teria que ser uma análise casuística, uma análise 1 a 1. Ou seja, não basta a casa ou o imóvel estar num centro histórico para ser isento de IMI. Teria que ser, esse próprio imóvel, teria que ser considerado como monumento nacional para ser isento de IMI. Portanto, de IMI. A lei não é isso que diz, a lei fala, portanto, em centros históricos, em todo o centro, não é? O que só assim faz sentido, não é só uma árvore, é a floresta em si, no seu todo, que é isenta do pagamento do Imposto Municipal de Imóveis, do IMI. Tem havido uma série de processos judiciais de particulares que são a quem o Estado, a autoridade tributária, cobra o pagamento do IMI. Essas pessoas põem ações no tribunal porque entendem que a lei não é isso que diz. Os tribunais têm dado razão às pessoas. E o fisco agora tenta e procura uma argumentação para reagir a esses recursos, e nas contra-alegações a esses recursos utilizaram agora esse argumento de uma lei de 1932 que diz o seguinte, que diz que apesar da classificação como património mundial de alguns imóveis, como é o caso do Centro Histórico do Porto, classificado pela Unesco, pensou desde 1996 como património mundial, que não são considerados monumentos nacionais. O que para mim não faz sentido nenhum, não é? A partir do momento em que um imóvel é património mundial, porque está envolvido, está dentro de um centro histórico e de um núcleo histórico que é património da humanidade, naturalmente que também será e deverá ser património nacional, e o Estado deve acarinhar esses proprietários de outra forma, um dos carinhos que o Estado poderá dar é, de facto, a isenção do pagamento deste imposto municipal de imóveis, que é um imposto anual e que é um imposto que, no fundo, são as câmaras que o aplicam. E há um acordo aqui que houve entre os centros históricos, entre os autarcas de Guimarães, do Porto e de Sintra, creio eu, no ano passado, com o Mário Centeno, relativamente a isto. Só que este acordo não faz sentido porque a lei é muito clara neste sentido. E, portanto, eu também vou de acordo com a opinião, no fundo, dos juízes dos tribunais administrativos, e acho que estas casas devem ser isentas, portanto, também de IMI. É isso que a lei diz. Ainda dentro do Porto, e falando agora num outro tema, nas ilhas, não falando especificamente no Centro Histórico do Porto, mas nas ilhas do Porto, a Assembleia da República pede a reabilitação das ilhas do Porto. É uma boa notícia. É uma boa notícia e uma ótima notícia, e é importante que se fale nas ilhas, porque nós estamos num século, as ilhas, e para as pessoas perceberem, no fundo não são bairros de lata, mas quase, no fundo, bairros de lata no meio ainda da cidade. Quer no Porto, quer em Matosinhos, ainda são visíveis algumas ilhas, apesar da erradicação nos últimos anos por parte das autarquias. Tem sido feito um trabalho muito grande nesta matéria. As câmaras têm procurado, no fundo, realojar essas pessoas noutros locais, mas as pessoas também não querem muitas vezes sair dali. Porquê? Porque estas ilhas às vezes são situadas em sítios fabulosos da cidade, e as próprias pessoas também não querem abandonar, cresceram, viveram sempre a vida toda ali e não querem ser depois realojadas num apartamento ou num imóvel mais moderno e até mais qualificado. A Assembleia da República dá essa nota, e de facto é muito importante porque a cidade do Porto é uma cidade que, em termos turísticos, nós assistimos todos os dias à quantidade aos milhares de pessoas que deambulam pelo Porto, e uma cidade que hoje em dia que é também um cartão postal de Portugal e da Europa, porque foi considerada a melhor cidade, no fundo a cidade mais interessante para visitar no ano passado e nos últimos anos em termos turísticos. É necessário também dar algum apoio a esta habitação social e às ilhas e às pessoas mais carenciadas. E é um trabalho que também tem sido feito por Rui Moreira, pela sua divisão da ação social, que eu também vou acompanhando através de alguns processos que vou tendo, e sei que há um cuidado, e também por parte do anterior executivo, por parte do Rio, nessa matéria. Agora, ainda dentro daquilo que é o Porto, falamos da greve no metro do Porto. A greve do metro do Porto, Helena, é uma ameaça que o metro do Porto tem feito. Porquê? Porque tem havido uma redução do número de veículos disponíveis para o metro do Porto circular. Isto porquê? Porque há uma greve por parte de uma empresa, que é a Empresa de Manutenção de Equipamentos Ferroviários, a EMF, que pertence ao grupo da CP. Esta empresa entende que há duas reivindicações por parte desta empresa. Uma é a renovação dos quadros, porque as pessoas que trabalham nesta empresa
creio eu, anda à volta de 1 milhar de pessoas, são 1000 pessoas, estão bastante envelhecidas. Portanto, é uma necessidade de renovar os quadros, até para uma transmissão de ensinamento que os mais velhos têm às novas gerações. E, sobretudo, uma reivindicação salarial, porque houve um aumento dos funcionários da CP e, portanto, que também pertence a esta holding, esta empresa. E esta empresa, os funcionários desta empresa não foram aumentados. E há uma reivindicação por parte dos trabalhadores neste aspecto. E estes trabalhadores são, no fundo, são os trabalhadores que fazem a manutenção. Muito rapidamente, Pedro, fazem para a manutenção passarmos ao nosso último tema. Aos vagões, chamemos-lhe assim, do metro. E, portanto, não há tantos carruagens disponíveis e o metro tem tido bastantes atrasos em algumas linhas e até porque o Metro Porto tem alguma excelência no atendimento, estão a pensar fazer greve e parar 2 ou 3 linhas. Porquê? Porque é preferível parar as linhas do que dar uma meia margem e ter linhas com atrasos de 30, 40 minutos. Muito bem. Pedro, passamos agora ao nosso próximo tema, próximo e último tema. Portugal e Grécia desviam-se do teto do déficit. Exatamente. O teto do déficit previsto no Pacto de Estabilidade, penso eu que andaria à volta dos 3%. O Eurostat e o Eurogrupo entendem que, portanto, Portugal e a Grécia vão atingir os 3%, apesar de Centeno falar no número dos 0,9%. Há aqui depois uma discussão relativamente a uma injeção que o Estado português vai fazer na Caixa Geral de Depósitos, 3 mil milhões de euros, em que o Eurostat entende que isto tem que ser também contabilizado no déficit e Mário Centeno entende, por outro lado, que não. Mas há aqui um conceito que eu queria dar, apesar de ser... Nós hoje em dia ouvimos falar muito no déficit orçamental e na dívida pública, não é? E são duas coisas completamente distintas. O déficit orçamental, o que é? Existe déficit orçamental quando a despesa pública, portanto, a despesa do Estado, a despesa a nível orçamental, excede e é superior ao valor da receita desse país. Portanto, durante um determinado período de tempo. Isto é avaliado e quantificado de acordo, portanto, com o PIB. A dívida pública é a dívida que um Estado tem, no fundo, para com terceiros. E nós, às vezes, confundimos estes dois conceitos, não é? E, portanto, este déficit orçamental diz respeito aos dinheiros, às entradas e às saídas do dinheiro no Estado português e à forma como esse dinheiro depois é distribuído. Ultimamente tem havido uma crítica muito grande porque Mário Centeno quer, no fundo, dar uma boa imagem à Europa de que estamos a reduzir o déficit e que vamos ter um déficit mais curto. Mariana Mortágua fazia esta semana já uma crítica porque queremos reduzir o déficit e depois não há investimento nos serviços públicos. Há aqui um número que não bate certo. Mário Centeno fala em 0,9, que vamos até baixar do 0,9 e o Eurostat fala que Portugal e Grécia vão chegar aos 3%. A ver, vamos. Muito bem, Pedro Meira, terminamos então o nosso espaço opinião de hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Obrigada, boa semana. Obrigado. Hoje no espaço opinião, no dia 25 de abril, hoje com Pedro Meira. Eu estou de regresso amanhã.